O jornal Folha de São Paulo de hoje trouxe na capa fotos que impressionam. Uma delas mostra a represa de Jaguari, no dia 14 de junho, você vê aí, ó, já com o nível de água baixo. E a outra, de ontem, revela o mesmo trecho, totalmente seco. A comparação feita em pouco mais de um mês alerta para o fato de que a crise hídrica não é exclusividade só da Grande São Paulo, não. Esta semana, 3 das 4 represas aqui do Rio Paraíba do Sul apresentaram queda. A repórter Maria Clara Andrade está em São José dos Campos e ao vivo tem mais informações para a gente. Boa noite, Maria Clara. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Quem traz mais detalhes para a gente, faz uma análise sobre essa situação na região, é o membro do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, Luiz Roberto Barretti. Boa noite. Existe uma perspectiva para que essa situação seja revertida? Boa noite. Nós estamos hoje num período de estiagem, né? O inverno é um período de estiagem e a expectativa de chuva começa a partir de setembro e com chuvas mais intensas a partir de novembro. Então, a previsão nossa, não só nossa, como dos órgãos que prevêem meteorologia, é que 2016 não seja um ano muito favorável, né? Então, a gente espera que no próximo período chuvoso haja uma incidência maior de chuvas e que a gente consiga recuperar o reservatório para o nosso próximo período de estiagem. Barretti, falando da interligação das represas, é uma obra que deve durar em torno de 2 anos. A partir da finalização dela, nós devemos ter garantido o abastecimento de água? Como deve ficar a situação? Olha, pela regra de licenciamento dessa obra, só será permitida a transposição quando houver a recuperação dos reservatórios. Então, a gente precisaria de ter pelo menos uns 2 períodos de chuvas bastante intensas para que esses reservatórios sejam recuperados. A gente depende dessa água para estar abastecendo não só a região do Vale Paraíba Paulista, mas também com a região metropolitana do Rio de Janeiro, que é o nosso maior usuário de águas. No aspecto da educação, da economia de água, Barretti, nós não aprendemos isso. É uma experiência nova para muita gente. É uma lição que veio para ficar, na sua opinião? Com certeza. A postura, né, que se aprende com isso é a economia de água. A gente percebe que as crianças, né, que são nossos herdeiros, né, desse patrimônio todo que é a água, né, já têm um comportamento de preservação. Nos corrige quando a gente desperdiça e isso aí é um legado. A gente vai ter uma condição de consciência futura para que a gente puder transpor não só essa crise, mas a natureza ela responde da maneira que ela quer em função das provocações que a gente faz para ela, né? Então a consciência é uma coisa muito importante que eu acho que a gente vai estar aprendendo da pior maneira possível, né? Que é na escassez, mas é uma maneira efetiva de resolver esse problema. Com certeza. A gente vai ter uma postura nova, uma postura com que os cidadãos, quando estiverem no mercado de trabalho, possam estar também desenvolvendo ações, né, de preservação, de conservação da água, né, e que a gente tenha um uso racional cada vez melhor. Muito obrigada, Barretti. Voltamos aos estúdios. É com você, Márcio. Obrigado, Maria Clara. Boa noite. A quarta-feira foi cinza e as temperaturas voltaram a cair. Amanhã o tempo deve continuar fechado na maior parte da região. Na Serra da Mantiqueira, a meteorologia prevê muitas nuvens e chuva fraca no decorrer do dia. Em Campos do Jordão e Monteiro Lobato, mínima de 7 e máxima de 15 graus. No Vale do Paraíba, o céu fica nublado e pode chover a qualquer hora. Em Queluz, mínima de 13 e máxima de 20 graus. Em São José dos Campos e Guaratinguetá, a máxima chega a 21 graus. No litoral norte também não vai dar praia nesta quinta-feira. O tempo fica chuvoso em Ilhabela e Ubatuba, onde as temperaturas oscilam entre 15 e 19 graus. Hoje, em Pindamonhangaba, o sol não apareceu e a máxima não passou de 21 graus. Amanhã deve chover na cidade e a temperatura atinge a casa dos 23 graus. A quinta-feira fica nublada e chuvosa em Cunha, onde a mínima chega a 14 e a máxima a 23 graus. Em Caraguatatuba, o sol pode aparecer, mas as nuvens vão predominar e deve chover à tarde. As temperaturas ficam entre 17 e 20 graus, as ondas atingem 2,80 metros de altura e os ventos chegam perto de 10 km por hora.
Eles já passaram dos 60, são aposentados, mas na prática ainda esbanjam disposição para o trabalho. Em Pindamonhangaba existe um supermercado onde a terceira idade tem preferência nas contratações. Neste supermercado em Pindamonhangaba, ter cabelo branco não é sinônimo de exclusão. Aqui, 40 idosos, mesmo aposentados, ainda contribuem com a sociedade. Desde o guarda-volumes até o setor administrativo, a experiência deles é um diferencial no momento da contratação. A satisfação do cliente em chegar aqui, ter alguém que pegue com carinho a sua mercadoria, aquilo que ele comprou, um mamão, que é uma fruta delicada, e separa no carrinho, arruma direitinho, leva até o carro, coloca lá direitinho, né? Além disso, ele se sente útil, faz bem para ele, faz bem para a cabeça, sabe? Ele passa o dia todinho feliz trabalhando aqui dentro. A idade, o tempo, vai dando a experiência, vai dando. Então acho que a única coisa que faz a diferença é essa. Para os colegas de trabalho, todos são exemplos de comprometimento e responsabilidade. A gente vai pegando as experiências deles, vai adaptando também, né? Que um dia a gente vai chegar lá também. A maioria mantém contato direto com os clientes, que reconhecem o empenho e a dedicação. Eles estão mais acostumados com a vida. Então, eles sabem muito bem, às vezes, a dificuldade, por onde a gente tem que andar. Então, é bem mais interessante os idosos trabalharem nesse setor do que um jovem. No Brasil, há 15 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. 30% deles estão em plena atividade. Nessa empresa de recrutamento e seleção de Taubaté, aproximadamente 40% dos currículos deixados diariamente são de profissionais com mais de 50 anos. Mas na hora da seleção, este número cai para menos de 20%. Normalmente, quando o comércio, quando tem que subir escadas, descer escadas, carregar caixas, fica muito tempo em pé. Então, essas funções, produção que fica muito tempo em pé, essas funções elas realmente são preenchidas por pessoas com pouca idade, né? Até mesmo é uma oportunidade para as pessoas estarem crescendo no mercado de trabalho. Marlene explica que as empresas só dão preferência para os candidatos da terceira idade em funções que despertam menos interesse entre os jovens. O que nós encontramos muito hoje nos jovens é a falta de comprometimento, né? Ele arruma um emprego, de repente ele tem uma balada, ele prefere faltar ao trabalho, ir para a balada. Então, assim, as empresas acabam realmente ficando sem opção. Mas a dica que eu dou até para os jovens é: vocês vão ter que crescer e um dia vocês vão estar lá com seus 50, 60 anos. Agarra as oportunidades que a vida dá pra gente, porque às vezes elas não voltam atrás. Mas seu Andrade é a prova de que competência não tem idade. É ele quem responde pelo setor de compras do supermercado, uma função que exige boa memória e habilidade de negociação. O caçula, ele sempre fala: pai, quando eu tiver mais tempo de janela e tudo isso aí, eu quero seguir o exemplo do senhor. O senhor é um exemplo para mim. Eles falam para mim, né, às vezes, quando que eu vou parar e tal, mas eu falo para filho, né, eu não quero ficar aqui em casa arrumando cozinha, passando pano na casa, não. Eu quero continuar trabalhando mesmo. Mas vai chegar uma hora que eu vou ter que parar, né? Já são 50 anos no mercado de trabalho e depois de meio século em plena atividade, ele nem pensa em descanso e afirma que não quer parar tão cedo. Eu quero trabalhar mais 50. A principal coisa é Deus, né? Você tem que ter Deus na sua vida para vencer todos os obstáculos, né? E a gente ter amigos, né? Ser sincero com as pessoas, ser leal, ser fiel, ser honesto. Essas são as principais virtudes que todo ser humano tem que ter. Após o intervalo, a rivalidade entre São José e Taubaté entra em quadra daqui a pouquinho pela Liga Paulista de Futsal. E mais, do rugby à maratona, a Band Vale mostra alguns atletas da região que brilharam no PAN. 7h11, a gente volta já.